Que exibição foi aquela ontem do Porto? Que grande exibição, que grande jogo. A equipa mostrou uma intensidade acima do normal, mostrou uma concentração, uma capacidade de pressionar alto. Já vamos falar melhor do jogo, porque ontem realmente eu gravei o vídeo muito em cima dos acontecimentos e não deu para falarmos do Farioli. Eu tinha dito aqui noutros vídeos que eu estava muito curioso para ver como é que o Farioli reagia e falava à imprensa em jogos oficiais. Nós não tivemos a conferência de antevisão por respeito ao Jorge Costa, ele não falou, o clube protegeu ali. Ele falou, mas num ambiente mais controlado no centro de treinos, não foi a mesma coisa. Agora sim temos as primeiras declarações oficiais do Farioli como treinador do Porto num jogo oficial do campeonato. E o Farioli mostrou que a equipa dele é muito à imagem dele. É muito pragmático, muito eficaz, muito direto naquilo que diz. O Farioli não me parece que vai ser um técnico muito polémico. Agora, eu achei também que ele foge às perguntas mais difíceis, como por exemplo a pergunta sobre o Rodrigo Mora, ele foge um bocado também de forma direta, acaba por esse estilo ajudá-lo também nesse aspecto, e acho que não vai ser um treinador muito polémico. Ele disse uma coisa impressionante, ele disse que queria que a equipa tivesse mais agressividade nos próximos jogos. Eu olho para a agressividade que o Porto teve ontem e já achei muito acima da média, mas ele quer mais ainda. Ou seja, é realmente um treinador muito exigente e ele mostra isso na conferência, nas declarações posteriores ao jogo. Outra pergunta difícil foi sobre o Samu. Se o De Jong teve alguma influência neste super desempenho do Samu? Eu acho que teve, acho que é óbvio aos olhos de toda a gente que teve. No entanto, o Farioli diz que não, porque o Samu sabe perfeitamente o que é que ele espera dele e que ele também já esperava que o Samu fizesse esta exibição, quer tivesse o De Jong no banco ou não. Mostrou-se muito orgulhoso da equipa, é um treinador que realmente une a equipa, vai ser aquele treinador que protege a equipa nas conferências, dá-me essa impressão. É esse treinador que vai mostrar essa exigência para fora também, os adeptos gostam disso. Agora, os adeptos também gostam de treinadores que às vezes dizem algumas coisas mais polémicas para defender o clube, não me parece ser o perfil dele. Mas gostei, é um treinador que fala bem, está a falar inglês, vamos ver quando é que ele começa a falar português. Farioli tem que começar a aprender português. Eu não sei se o Porto, se ele está a ter aulas, se o Porto já o aconselhou nesse sentido. Eu acho que seria importante ele tentar falar português. Isso é muito valorizado. Eu vejo, por exemplo, o selecionador nacional, Roberto Martínez, dá-me a impressão que ele entrou muito no gosto dos adeptos, precisamente por falar português, por tentar falar português, mas ele é espanhol, é mais fácil. Embora italiano também é uma língua latina. Farioli não é assim tão difícil. Vamos ver se o nosso treinador também quer aprender português, que seria interessante, não só para ele comunicar com a equipa, mas também para comunicar para a imprensa e passa essa boa imagem, porque ele já mostrou essa imagem de treinador muito trabalhador. Normalmente os treinadores estrangeiros usam esse facto de tentar falar português para mostrar mais ainda que são dedicados e trabalhadores, e eu acho que o Farioli vai começar a falar português dentro de algum tempo, é a minha aposta aqui. Mas então, declarações muito sóbrias, muito diretas e muito a elogiar a equipa, de facto foi uma exibição incrível, e depois também a falar de Jorge Costa, a trazer esse lado emocional. Falou bem o Farioli, gostei das declarações dele. E já que fomos agora pelo lado das declarações, vamos então falar dos outros jogadores. O Samu, que foi eleito homem do jogo por quase todos os meios de comunicação, eu também aqui tinha dito no vídeo em cima do jogo que achava que o Samu tinha sido o homem do jogo, o melhor em campo. Eu gostei muito do Alberto Costa, e acho que o BP também poderia ser candidato. Havia outros candidatos para o homem do jogo. Eu até tinha dito para vocês deixarem nos comentários, muita gente apontou o Samu aqui nos comentários do vídeo anterior como o melhor jogador em campo. E o Samu elogiou muito então também essa pressão da equipa, a pressão alta, diz que o beneficia, gostou disso. Elogiou a energia da equipa, ele próprio também estava com uma energia muito acima da média. E disse que a vitória foi pelo Jorge Costa e que foi uma semana difícil, ou seja, tem esse lado emocional. O Samu tinha até aquela mensagem para o Jorge Costa debaixo da camisola, e eu confesso que cheguei a temer que ele fosse ver cartão amarelo, mas ele foi mostrando assim as passos, conseguiu evitar o amarelo. Foi uma bonita homenagem. O Diogo Costa emocionou-se a falar de Jorge Costa, é normal, são sentimentos que ainda estão muito presentes, foi de facto o primeiro jogo de homenagem e é normal. O Diogo Costa é um digno sucessor dessa mística do Porto, na baliza do Porto. Ele esteve também muito bem, muito sólido frente ao Vitória de Guimarães. Vamos ver se ele faz uma época de grande qualidade para fazer um bocado esquecer alguns erros que teve na época passada. Não deixou de ser sólido e um dos melhores, mas a época passada não foi das melhores do Diogo Costa. Esperemos que esta época então, que esta boa exibição frente ao Vitória de Guimarães o eleve então para outros patamares, agora que achamos que já há menos probabilidade dele sair do Porto. Embora ainda há essa possibilidade, se algum clube de repente, algum clube grande perder um guarda-redes, o Diogo Costa está na linha da frente para sair, para ser contratado. No entanto, já há mais sinais que ele pode ficar. E depois o Alberto Costa também falou à imprensa e disse que o objetivo era ganhar, que ficou muito contente com a intensidade. Todos os jogadores alinhados com o discurso do treinador, muito parecidos os discursos, a falar de intensidade, a falar de que é para dedicar ao Jorge Costa. E o Alberto Costa foi um pouco mais longe, disse que era para deixar outras tretas de lado e o objetivo é ganhar tudo. Portanto, o Alberto Costa quer ganhar tudo, mostrou uma ambição muito grande, e ele, que jogou no Vitória de Guimarães muitos anos,
e que explicou que o Vitória de Guimarães não é uma equipa qualquer, apesar do Porto ter feito esta exibição incrível, que apagou apagou completamente a equipa do Vitória de Guimarães, mas o Alberto Costa realmente a dizer, e ele sabe disso, que atenção que este Guimarães não é uma equipa qualquer e portanto muito mérito para o Porto. Mas realmente esse jogo teve um ambiente especial em volta, o estádio completamente cheio, os adeptos do Vitória de Guimarães também ajudaram, a parte visitante estava também cheio, o estádio muito a abarrotar, toda a gente preparada para a homenagem a Jorge Costa, aquelas cartolinas muito bonitas, quem foi ao jogo ficou com uma recordação, mais uma de Jorge Costa, tudo pensado ao pormenor, a própria camisola dos jogadores que tinha o número 2 de Jorge Costa, um bocado como se fosse ao quadrado, tinha o número do jogador e depois o 2 em cima, e de facto a equipa jogou ao quadrado, foi uma exibição do Porto que não se via há anos, uma exibição assim, uma exibição muito competente, muito forte do Porto. Principalmente na primeira parte, aquela pressão alta toda que o Porto fez, asfixiou um Vitória de Guimarães que vinha com uma ideia de jogo, que vinha com ideias de discutir o jogo, de discutir a posse de bola e que foi completamente engolido. O Vitória de Guimarães queria construir o jogo de trás, tem um treinador jovem, queria mostrar ali, fazer uma boa exibição, mudou completamente na segunda parte. O Vitória de Guimarães começou a fechar mais porque realmente foi engolido ali na construção. O Porto fez uma pressão inacreditável, tudo preparado, tinham as camisolas de Jorge Costa para nos festejos voltar a homenageá-lo, portanto muito bonito, o Jorge Costa merece, a mística de Jorge Costa esteve realmente presente neste jogo e como muita gente disse, e acho que é verdade, o espírito de Jorge Costa estava ali e com certeza ele iria ficar orgulhoso daquela exibição. Foi realmente uma exibição a Porto, a Jorge Costa, como não se via há muito tempo. É uma vitória incontestável do Porto. O Porto começou então com essa pressão alta logo desde o primeiro minuto. Logo aos 12 minutos fez o gol do PP. Aquela jogada para mim mostra esta imagem de marca de um Porto muito diferente do Porto dos últimos anos. São muitos jogadores que aparecem na frente. O Borja Sainz falha o controle de bola e o PP aproveita para marcar o golo, um golo competente, muito bom. Mas realmente a jogada era do Borja Sainz, ou seja, havia ali muitas possibilidades. Ainda tínhamos o Samu e não sei qual era o outro jogador. Estavam 4 jogadores a desmarcar-se num contra-ataque muito rápido do Porto. O Porto fazia essa pressão alta, recuperava a bola muito rápido e imediatamente tinha 2, 3 soluções para finalizar. Outra característica impressionante deste Porto e que marca a diferença para a época passada é que remata muito. Os jogadores não têm medo de rematar. Eu vi até o William Gomes entra em campo também a rematar muito, assim como o Eustáquio, que chega até a marcar um golo que é anulado. Aliás, o terceiro golo do Samu é numa recarga, um remate do Eustáquio, que o guarda-redes do Guimarães podia ter defendido melhor, mas não deixa de ser um remate surpreendente, que surpreendeu o guarda-redes do Guimarães. Com certeza o Guimarães não estava à espera de um Porto tão rematador, daí também houve esse efeito de surpresa, mas ver o Eustáquio e o William Gomes a rematar também muito, que são jogadores da época passada, que tinham problemas em rematar, mostra que este Porto tem como imagem de marca esse mais à vontade, essa liberdade para rematar a baliza de qualquer parte do campo, e isso tem criado muitas oportunidades, porque depois o Porto tem muita gente na frente para a recarga. O Samu, que marcou esse gol na recarga, mostrou oportunismo, mostrou aquilo que ele é melhor, que é realmente aproveitar as oportunidades para fazer gol e rematar com muita força. Tanto que aquele cabeceamento do segundo gol, do 2-0, é um cabeceamento com uma força impressionante. É um grande cruzamento do Alberto Costa. Eu tenho dito que eu gostei muito da exibição do Alberto Costa. Disse no vídeo anterior que o Alberto Costa é um dos candidatos ao homem de jogo. Não é, obviamente, ele faz a assistência, mas obviamente como não marcou o gol será o Samu. Mas é um dos jogadores mais desta exibição. Ele nos jogos de pré-época parecia estar mais preso na defesa, mas neste jogo com o Guimarães ele soltou-se para a frente e mostrou muita capacidade, muita qualidade ofensiva, muita velocidade, intensidade e também velocidade a recuperar e também a defender bem. Aquilo que eu disse no outro vídeo, ele fez muitas faltas no início, porque o Vitória de Guimarães estava a criar mais perigo e ele nem sempre conseguiu travar os contra-ataques e então fazia a falta. Ou seja, até nisso é importante. Aliás, o treinador do Vitória de Guimarães indicou que uma das falhas da sua equipa foi fazer poucas faltas. Sabemos que fazer faltas, a agressividade é muito importante, fazer faltas inteligentes, mas o Guimarães foi completamente engolido, eu acho que surpreendido, por isso que não fez tantas faltas. E o Alberto Costa aqui a mostrar essa maturidade tática de fazer a falta quando não dá para mais, quando vai haver uma jogada perigosa e ele não consegue fazer o corte. Mas ele foi subindo de rendimento e mostrou muita qualidade defensiva além da qualidade ofensiva. Mas então, falando do Samu, ele tem essa capacidade de fazer golos, ele remata com muita força, seja de cabeça ou pé direito ou até pé esquerdo, e acho que esse é o ponto forte dele, é aparecer com rapidez e oportunidade para rematar com força à baliza. Ele também é muito útil nessa pressão alta que o Porto fez, ele recupera ali 2 ou 3 bolas praticamente em cima da baliza adversária, e acho que o Samu não precisa tanto ir buscar jogo atrás como tem feito nos outros jogos, tentar fazer tudo sozinho. Ele desgasta-se muito naquelas jogadas, mesmo contra o Vitória de Guimarães, teve algumas com o Nóbrega, em que ele desgasta-se muito, porque há aquelas pequenas faltas que o Arte não marca porque ele é muito forte fisicamente, e eu acho que ele desgasta-se emocionalmente, ele vai ficando irritado, vai ficando ansioso, mas também acho que esta exibição do Samu tem muito a ver com a presença do De Jong no banco. Não sabemos como é que foi a semana de treino, o De Jong é bom, ele é goleador, e parece que ele está ali a pressionar o Samu, e o Samu sentiu pela primeira vez que tem um adversário de peso, à altura,
para tirar o lugar, isso também ajuda. Claro que o Farioli disse então nessas declarações que não tinha nada a ver, mas eu acho que tem. E o De Jong entra e entra com classe. O De Jong entra no final do jogo, faz um passo de calcanhar espetacular para o Eustáquio, é fora de jogo por milímetros, e portanto o De Jong mostra essa simplicidade e essa classe, mostrou classe naquela jogada. Eu já tinha falado ontem então nessa intensidade do Porto. O Bednarek mostrou-se um verdadeiro patrão da defesa. Aquele corte que ele faz em frente ao jogador do Vitória de Guimarães é incrível. O estádio aplaude o Pepe, que de facto mostra uma dedicação e uma garra extrema, tanto que pode ter sido também influenciado por essa homenagem ao Jorge Costa, mas realmente o Bednarek mostrou-se ali um patrão. A continuar assim, é uma espécie de Pepe. Eu fiz essa comparação no outro vídeo, algumas pessoas disseram nos comentários que não era uma comparação, ainda é cedo, e de facto é cedo para fazer essa comparação, mas fez uma boa exibição à patrão da defesa. Um jogador alto, forte fisicamente e que tem velocidade é realmente uma mais-valia com aquela atitude. E o Bednarek ainda faz aquele corte incrível de cabeça em cima da linha da baliza que ia dar golo. O Diogo Costa já não tinha hipótese, foi muito traiçoeiro. Bem, ele segura-se na trave e cabeceia para fora, muito bom. Portanto, exibição de extrema qualidade do Bednarek. Depois sai lesionado e um bocado chateado, parece que ele não estava nada lesionado ou queria jogar na mesma, porque achava que a dor não era incapacitante, até nisso mostrou essa atitude, mas o Farioli achou melhor tirá-lo, ele ficou um bocado insatisfeito ali. Parece que levou na desportiva, não houve nada de mais. Eu fiquei à espera, depois do vídeo de ontem, ver se havia mais alguma notícia, mas não, acho que ficou por ali. Ele ficou surpreendido, porque achava que podia voltar a entrar em campo, para ver se conseguia jogar mais um bocado. A verdade é que ele só ficou mais um pouco tempo em campo, porque era um pontapé de canto e não queriam arriscar ficar com 10, mas depois o Farioli coloca o Prepitch porque ele está confortável, porque sabe que o Prepitch também é muito bom. Lá está, é a vantagem de ter um plantel com muitas soluções. Ele pode dar-se ao luxo de descansar o Bednarek, não correr riscos, porque tem o Prepitch, que é um excelente central no banco, que também fez uma exibição competente. Por falar em lesões, tivemos essa situação do Martim Fernandes. Hoje confirma-se que realmente é uma lesão grave, ele vai ficar pelo menos entre 2 a 3 meses de fora. É de facto um duro de revés. O Porto precisa de outro lateral esquerdo. Se o Francisco Moura não recuperar rapidamente, ficar apenas com o Zaidu é curto. As características do Zaidu não são as preferidas de Farioli e mesmo que fossem, é curto ter apenas um lateral esquerdo. Ainda por cima, o Martim não é um lateral esquerdo de raiz e isso notou-se no jogo. Ele fez uma boa exibição, competente, com bons passes, jogou mais para dentro do que pela ala, o que não ajudou tanto o Borja Sainz. No entanto, ele comete ali um erro muito grave. Há ali uma perda de bola para o Vitória de Guimarães que dá origem a um dos lances mais perigosos. Tirando esse erro, esteve competente, mas ele não é lateral esquerdo de raiz, portanto o Porto vai ter que ir ao mercado se o Francisco Moura não recuperar rapidamente. O outro jogador mais que eu gostei muito foi o Borja Sainz. Ele esteve perto de marcar gol, assim como o PP. O PP fez um bom jogo, um jogo muito competente, mas o Borja Sainz tem essa qualidade, essa raça, é de facto um jogador que também traz essa intensidade. Intensidade, que é a palavra que define aquele meio campo do Porto, muito forte fisicamente. Eu tinha dito ontem, o Frollo é impressionante. Às vezes ele não tem linhas de passe que ele goste muito e ele próprio cria a linha de passe para ele próprio. Ele é capaz de correr do meio do campo para a direita ou para a esquerda ou para a frente ou para trás com a bola e posicionar-se novamente à procura da linha de passe. Ainda se chega à frente para fazer golo, impõe todo o seu físico. Há ali uma jogada em que um jogador do Vitória de Guimarães faz uma falta que o árbitro não marca e ele vai para cima do jogador e não descansa enquanto não há falta novamente. Ou seja, muita raça e muita força física deste jovem, é um jovem, 19 anos, mas realmente é craque. É peça-chave daquele meio campo do Porto. O Varela, a surpreender tudo e todos, a número 6, está cada vez melhor. Cada jogo que passa ele está a melhorar. Está a equilibrar muito bem a equipa. É um produto deste Farioli, porque realmente ele não era esse número 6, mas está-se a dar bem e eu acho que daqui a alguns jogos vamos ter um Varela ainda melhor. E depois, aquilo que eu dizia do Gabri Veiga. O Gabri Veiga, como número 10, não aparece tanto no jogo. Faz aquelas simulações de bola, aqueles bons passes, mas não aparece tanto. No entanto, ele tem muita capacidade física e acaba por dar essa força ao meio campo, pressionando bastante, que eu acho que é essa a diferença que o Farioli vê nele em relação ao Rodrigo Mora. Eu disse que o Rodrigo Mora seria melhor sair do Porto se for para ficar no banco. Muita gente aqui comentou que achava que não, porque ele é jovem e ainda pode realmente dar mais ao Porto. Eu também acho que sim, concordo. Agora, temos que ver se o Farioli quer este tipo de jogador, porque imaginem que o Farioli fica 3 épocas no Porto. Se ele não quer este estilo de jogador, vai ser difícil para o Rodrigo Mora. E é um talento que se pode perder. De qualquer forma, o Farioli chutou essa questão para canto, disse que contava com o Rodrigo Mora e que ele ainda ia fazer muita diferença, então vamos confiar. No entanto, a ter atenção que se ele não quer este estilo de jogador, é melhor deixá-lo brilhar noutro clube que valorize mais este estilo e procurar um outro jogador com umas características mais semelhantes, como o Farioli gosta, o Gabri Veiga, mais forte fisicamente. Porque eu acho que dos três no meio campo o Gabri Veiga faz uma boa exibição, mas é o menos
presente, é o que faz, seria o que tem a nota mais baixa dos três. Tanto que é ele que sai para entrar o Eustáquio. O Eustáquio entra com muita rotação, a rematar, a fazer jogadas de perigo, faz o golo que é anulado, participa no 3-0, muito bom, alta rotação do Eustáquio. Mas o Eustáquio já é um jogador mais para segurar, tanto que o Porto na segunda parte segurou mais o jogo, já não atacou tanto, não fez tanta pressão alta. O Farioli diz que queria que o Porto continuasse a fazer pressão alta, não sei se é mesmo verdade, deu uma impressão que o Porto ficou mais confortável a segurar o resultado. No entanto, se o Farioli o diz, então eu acho incrível, porque se o Porto conseguir manter este estilo de jogo, esta pressão alta que fez na primeira parte durante 90 minutos, o Porto é praticamente imbatível, pelo menos com equipas médias e pequenas. Vamos ver com as equipas grandes. Então essa exibição do Porto foi praticamente só boas notícias. Ontem foi realmente um dia de festa no Dragão. A única má notícia foi a lesão do Martim Fernandes. O Porto está então bem fresco, pressionante, muito forte ofensivamente. Imagem de marca deste Porto. Muita qualidade na posse de bola, o que é uma coisa que é básica hoje em dia no futebol, mas que não estava a ser básico no Porto. O Porto não conseguia, época passada, fazer 4, 5 passos seguidos. Remates com mais facilidade, remates de qualquer zona do campo, muita liberdade para rematarem e muitos jogadores prontos para fazer essa recarga da bola que pode surgir da segunda bola. Porto mais ofensivo e com muita intensidade, a roçar a perfeição, a roçar essa mística do Porto de ter muita raça, a não dar uma bola por perdida, os jogadores a correrem muito. E também essa simplicidade de processos, que parece simples, mas que a verdade é que na época passada estava a emperrar nesses processos simples. E o Porto hoje joga muito simples, tenta simplificar os processos, tabelas rápidas, bolas rápidas para a frente, posse de bola, joga 2, 3 toques muito rápido. E seria então esta imagem de marca do Porto Farioli. Melhor qualidade na posse de bola, um jogo mais simples, pressão muito alta e liberdade para rematar mais. O Porto ganha 3-0, podia até ter vencido por mais, tem ali jogadores como o Froholt, o Borja Sainz, o próprio Eustáquio, o outro golo anulado também ao Samu. Portanto, há ali várias oportunidades que o Porto podia ter marcado mais golos. E vamos agora ver como é que o Porto joga fora de casa, frente ao Gil Vicente. Vai ser um jogo difícil. O Gil Vicente venceu na Madeira, o Gil Vicente vem de um bom momento. Já iniciou as hostilidades com a questão dos bilhetes, que eu tinha falado há 2 vídeos atrás. E em paralelo, o Porto continua então no mercado. Namazo ontem já não jogou. As notícias indicam que o Namazo está mesmo à procura de clube. Ele dá prioridade a um clube europeu, tem vários interessados, está agora a analisar as sondagens. O André Franco foi mesmo emprestado ao Chicago Fire. Parece que o Chicago Fire tem até uma possibilidade de o contratar, penso que por 1,5 milhão de euros, portanto um valor não muito alto. Em princípio o André Franco já não deve voltar ao Porto. Mas há mais jogadores que não jogaram ontem e que podem ser colocados nos próximos dias. O Zé Pedro, o Gruites. E conforme a equipa vai mostrando estar mais afinada nesta nova estratégia de Farioli, parece perder força essa possibilidade de vender jogadores mais importantes, como o PP e o Diogo Costa, que eram jogadores que têm muito mercado, que podiam sair, e também o Samu, que esta semana foi muito falado, para a Liga Inglesa principalmente. Atenção que o Samu, com uma exibição destas, é apetecível, é um jogador apetecível. E a cláusula de 100 milhões não garante tudo, até porque ele é um jogador muito promissor, tem bom mercado, mas realmente seria um revés para o Porto. Cada dia que passa e a equipa está mais afinada, seria um revés perder um destes jogadores titulares, apesar da possibilidade de continuar em aberto. Mas o que o Porto prefere é realmente colocar estes jogadores da época passada, que não conta para Farioli, e depois contratar então mais 2 ou 3 reforços e fechar o plantel. No entanto, eu acho que mercado à parte, com esta atitude, isto já começa a ser uma questão de atitude, eu acho que o Porto vai de facto fazer uma época melhor. E por falar em época passada, Martin Anselmi falou sobre o que se passou na época passada, disse que tinha um contexto muito difícil no Mundial de Clubes, que o Porto tinha muita expectativa, mas que a equipa estava cansada, e que isso aconteceu com a maior parte dos clubes europeus. Ok, isso aí até pode ser verdade, no entanto, ele sabia, quando assinou pelo Porto, que uma das prioridades era o Mundial de Clubes, uma vez que a época estava a correr mal. Ele queixou-se da saída do Galeno e do Nico Gonzalez e de não ter entrado jogadores do mesmo nível para os substituir. Aí ele pode ter alguma razão que de facto Farioli tem melhor qualidade no plantel, mais profundidade, mas isso não justifica tudo. Também é verdade que o Porto estava numa fase mais difícil financeiramente e essas vendas ajudaram muito o clube, mas eu acho que é um somatório de causas, não é apenas o Galeno e o Nico. Por exemplo, o próprio Anselmi tem culpa por querer implementar um sistema de 5 defesas, um sistema tático estranho, com 2 segundos avançados, que o Porto nunca se adaptou e nunca esteve confortável naquele sistema, por exemplo. Embora, claro que ele tem razão nesta questão das saídas, na questão do cansaço, também havia um cansaço emocional, aquilo que eu falo, por exemplo, a questão do Namazo e do Gruites, que são jogadores que deviam sair precisamente por esse cansaço emocional. São muitos anos sem render o máximo no Porto, sem ser titulares, e acho que já se arrasta muito, de facto há um cansaço. Ele diz que tinha um plantel desfalcado, e é a tal questão, realmente o plantel agora está melhor. E uma curiosidade engraçada, ele diz que o Luís Soares correu 10 km no jogo contra o Porto e que nenhum jogador do Porto correu tanto como ele, sendo que o Luís Soares está em final de carreira, já ganhou tudo
e os jogadores do Porto é que deveriam ter corrido mais. É verdade, havia essa falta de atitude. Agora eu acho que é nesse jogo com o Inter Miami que há a decisão de o despedir e contratar o Farioli. É essa a impressão com que eu fiquei. Claro que eu não tenho informações dentro do clube, não sei como é que aconteceu, mas dá-me essa impressão. Porque o Porto, com o empate com o Palmeiras, ainda tinha algumas esperanças. Depois daquela derrota foi muito estranha, a própria exibição do Porto não foi boa. Teve essa questão realmente dos jogadores do Inter Miami a correr mais que os jogadores do Porto. E acho que foi aí o ponto de viragem para agora o Porto ter este crescimento incrível. Em pouco tempo o Porto mudou completamente. E olhem como é que está o Porto agora, com esta pressão alta, a jogar este futebol tão eficaz e tão bonito. De facto, esta entrevista do Anselmi é mais uma curiosidade para os argentinos, ou para quem quiser, enfim, para quem gosta de futebol, entender o que se passou. Mas o Porto já virou a página, o Porto já está noutra fase. Isto aqui é uma entrevista que já nem interessa tanto aos adeptos do Porto, interessa olhar para a frente. Este Porto já não tem nada a ver, lá está, é um Porto que já consegue segurar melhor a bola, consegue fazer 2, 3 passes, joga num sistema mais simples, joga um jogo mais simples. Tem ali 2 ou 3 reforços de muita qualidade que realmente aumentaram e saíram já muitos jogadores que tinham esse tal cansaço emocional, portanto é outra fase. E agora eu quero saber de vocês, deixem nos comentários a vossa opinião. Eu sei que vocês estão todos muito entusiasmados, os adeptos do Porto em geral estão entusiasmados, porque realmente não é caso para menos, é uma exibição incrível do Porto, como já não se via há muito tempo. Os jogadores estão muito comprometidos com a equipa, tem ali lances icónicos no jogo com o Vitória de Guimarães que são mais simbólicos do que eficazes, como o corte do Bednarek, há outros também do Varela, aquele lance do Willian Gomes que a bola já vai sair pela linha de fundo e ele vai correr na mesma, tentar evitar que ela saia, mesmo com a equipa já a vencer por 3-0. Há ali lances realmente que mostram que esse Porto mais dedicado, isto aliado à qualidade dos reforços que já tinha naturalmente entusiasmado a equipa e os adeptos em geral, e aliado ainda a essa qualidade de jogo que o Porto está a apresentar, de facto está toda a gente muito entusiasmada, e eu quero saber a vossa opinião. Deixem nos comentários qual seria o reforço que iria levar ainda mais esta equipa do Porto. O que é que vocês acharam das declarações de Farioli, que realmente no outro vídeo ainda não tinha falado sobre elas? Se quiserem deixar a vossa opinião também sobre a entrevista do Anselmi, que é passado, mas que ele falou agora hoje sobre essa situação. Quem foi para vocês o homem do jogo? E se vocês acham realmente que o Porto vai esta semana acelerar essa fase 2 do mercado, passar para a fase 3, e se ainda pode haver muita revolução no plantel. De resto já sabem, muito obrigado por assistirem. Deixem um like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.